Essa é a nossa aula de número 14. Estamos quase finalizando essa série de estudos sobre história da igreja. Estamos usando as edições IBAD para apresentarmos essas aulas. E o autor desse livro, o pastor David Rubens de Souza, Origem e Desenvolvimento da Fé Cristã, que versa sobre história da igreja. Página de número 176. John Wesley e o movimento metodista, metodismo wesleyano, tá? Bom, John Wesley é o principal nome do reavivamento evangélico do século XVIII e o fundador do metodismo, um movimento de renovação da tradição anglicana. Wesley nasceu em Epford, um dos 16 filhos do ministro anglicano da cidade. Foi educado em Charterhouse, uma escola para meninos em Londres, e depois em Christ Church, Universidade de Oxford, onde bacharelou-se no ano de 1724. Fez o mestrado em 1727 e em 1725 ele passou por uma profunda conversão religiosa. Decidiu fazer da religião, abre aspas, o empreendimento da sua vida. E por falar em empreendimento da vida, Wesley dizia o seguinte, dentre tantas frases lapidares que ele dizia, abre aspas para Wesley, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Essa frase é atribuída a Wesley, umas pessoas atribuem ela ao Lutero também. Mas, falando de Wesley agora, ele disse que a religião seria o grande empreendimento da vida dele, conforme já tinha falado. Ele foi ordenado diácono em 1725, eleito para uma cadeira de pesquisas no Lincoln College, Universidade de Oxford, e serviu como coautor do seu pai em Wroth, uma cidade da Inglaterra. Voltou para Oxford e tornou-se líder de um pequeno grupo de estudantes organizado anteriormente pelo seu irmão mais novo, no caso que era o Carlos Finney, o Charles Finney. Essa associação conhecida como Clube Santo tinha como marca principal a busca por um método de espiritualidade, sendo chamados pelos críticos de metodistas. Por isso que ficou o nome metodismo wesleyano. O movimento metodista nasceu de uma crítica pejorativa que faziam a Wesley e os seus amigos da época. Mas ficou o nome que era para ser pejorativo, que era para ser negativo, se tornou o nome do movimento fundado pelo John Wesley da época. E no período entre 1729 e 1735, John e Charles foram influenciados pelo místico, William Law, e foi durante esse período que foram sistematizados os conceitos da perfeição cristã, a marca específica do metodismo. Claro, evidentemente que atingir perfeição dentro desse molde, dentro dessa ótica, se apresenta impecabilidade, inculpabilidade, evidentemente que não. Mas conforme eram seus críticos, diziam o seguinte, eles procuram métodos de perfeição. Então vamos chamá-los, não vamos chamar de cristão, vamos chamá-los de metodistas. O movimento do metodismo wesleyano nasceu, como eu falei, de uma crítica pejorativa ao movimento. Página 177 continua falando de Wesley. E finalizando aqui na página 178, mais uma questão para reflexão. Não vamos citar muito dos personagens, que tem vários personagens no decorrer da igreja, os heróis da fé. Até recomendo o livro Heróis da Fé para quem não leu. Acho que a grande maioria dos cristãos já conhece o teor, o conteúdo do livro Heróis da Fé, que é muito importante. Fale sobre as contribuições de Jonathan Edwards e John Wesley para o despertamento da igreja no século XVIII. Lembrando, essas duas figuras não são as únicas, claro, evidente, do século XVIII, que fizeram um relevantíssimo trabalho para o desenvolvimento do evangelicalismo, o desenvolvimento do cristianismo enquanto
protestantismo, enquanto o metodismo, que é o caso de Wesley, foram figuras evidentemente muito importantes nesse despertamento, nesse reavivamento, tá? Por mais que não foi tão duradouro, né? Se você for na Inglaterra, por exemplo, o que é que tem de Wesley que sobra lá? Tem a casa dele que virou um museu, a igreja de Wesley é museu também. O que que tem de, digamos, de legado do Jonathan Edwards? Tem o legado que ele foi reitor de Princeton, uma das faculdades mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, até inclusive. Mas em termos de evangelho, Cristo mesmo, me parece que hoje, não por culpa deles, não, de forma nenhuma, mas por culpa, digamos assim, daqueles que deveriam dar sequência a esse trabalho, sequência àquilo que estes grandes homens começaram. Então, me parece que o legado não ficou, não permaneceu. É o que acontece no Brasil, de grandes igrejas hoje, a gente está olhando para elas, me parece que não está sobrando quase que absolutamente nada nessa triste atualidade que a gente vive do evangelho nacional e até mundial. A Igreja e as Missões Modernas, capítulo 3, página 179. A Revolução Industrial e o imperialismo do século XVIII e XIX marcam um momento importante da história da Igreja. Observe que o mercantilismo na América do Sul, no século XVI, deu lugar na Ásia e na África a um imperialismo que considerava as colônias fonte de matéria-prima e de mercados necessários para os colonizadores. Observe Carins, ele comenta que surgiu um sentimento de responsabilidade de civilizar e converter nativos. Assim, o período entre os séculos XVIII e XIX é considerado como período das grandes missões, pelo fato de dos colonizadores estavam digamos por assim dizer, colonizando esses locais, os nativos que ali estavam se tornavam mão de obra barata, mão de obra escrava e tal, e houve um olhar da igreja dizendo o seguinte, olha, já que está assim, já que estamos encontrando pessoas, são almas, são vidas, então eles precisam ser evangelizados, precisamos enviar missionários a eles, não só a colonização, não só a explosão industrial que está acontecendo, mas eles precisam também ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. É aí que entra a expressão que nesse período é conhecido como período das grandes missões. Bem diferente do que é hoje, não é verdade? Bom, na Inglaterra houve uma manifestação das forças de renovação na igreja anglicana que produziu um movimento que fomentou a atividade missionária e a reforma social da igreja. Porque missão não deixa de ser também uma obra social, gente, não deixa de ser. Quando se apresenta o Evangelho de Cristo, as condições até humanitárias, até condição de vida dos seres humanos que são alcançados por Jesus é mudado, é transformado, evidentemente, que para melhor. Então, nesse sentido, houve essa preocupação até social da igreja em tirar as pessoas que eram alcançadas pelo Evangelho, também fossem alcançadas por um braço social. Jesus falou disso, de questões sociais, não só de questões evangelísticas, questão de salvação. Há um texto nos evangelhos em que Jesus diz, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, tive nu, vocês não me vestiram, tive preso, vocês não foram me visitar. Aí é um questionamento retórico ali, né? Mas quando a gente viu nu, quando a gente viu com fome, com sede, preso, aí Jesus diz, olha, quando vocês viram um desses pequeninos, era para mim que vocês deveriam estar olhando. Eu estava, o Senhor dizendo basicamente, eu estava representado neles. A minha vida era a vida deles era a minha vida. Então vocês deveriam ir a Ele, e se fossem a Ele o que vocês fizessem para eles, é como se estivessem fazendo para mim. Caráter social do Evangelho que o próprio Senhor apresentou, tá, gente? Então Jesus não despedia as pessoas apenas com o Deus te abençoe. O faminto, ele era, digamos, mitigado a sua fome literalmente. O sedento a mesma coisa, e por aí vai, né? Bom, o despertamento para missões se originou nos movimentos anglicanos, pietistas e metodistas. A conquista de impérios por nações protestantes levou os europeus
a tomarem conhecimento das necessidades espirituais de outros povos, sociedades beneficentes para apoiar as missões e reformas no século XVIII e no final do século XIX foram estabelecidas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sempre foi assim nesta época. Os países do mundo que mais enviavam missionários por causa das colonizações era justamente a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Hoje parece que esse quadro não permanece o mesmo. E várias sociedades missionárias foram organizadas: a Sociedade Missionária Batista, a Sociedade Missionária de Londres, a Sociedade Missionária Escocesa, a Sociedade Missionária de Glasgow, elas foram fundadas. Sociedade Missionária da Igreja, fundada em 1779, a Sociedade Missionária Wesleyana, fundada em 1817, e Missões para o Interior da China, fundada em 1865. Me parece que nesta época, claro, respeitando todas as opiniões contrárias, a obra missionária era levada um pouco mais a sério nesta época, né? Bem mais a sério. E se for pensar em obra missionária para a igreja do século XXI, a igreja que eu faço parte, né? A igreja que você faz parte, nós estamos devendo muito para essa geração, gente. São poucas as pessoas que querem e que desejam se aplicar ou mesmo até investir em obra missionária. Eu já escutei da boca de líder dizendo o seguinte, que ele não investe na obra missionária na África porque não dá lucro. É até um absurdo, né? É como se fosse o seguinte: não, nós vamos mandar você para esse país e você vai ganhar X pessoas e essas pessoas vão se converter, elas vão ser discipuladas, vão se batizar, vão membrar-se numa igreja e vão começar a dar dízimo e oferta. Me parece que a finalidade de tudo, já que não dá lucro, né? Eu já ouvi de boca de líder isso daí, já que não dá lucro, parece que a finalidade só é lá no finalzão, né? O dízimo e a oferta aqui. Hipoteticamente, aquela alma que se converteu, que estava no lixo, mas saiu de lá, mas agora ela está começando a contribuir. Pelo amor de Deus, a finalidade não é essa, gente. Isso é uma consequência natural e que vai acontecendo como fato natural da vida das pessoas que vão se convertendo ao Evangelho. E naturalmente elas vão tendo o sentimento do ato, se for o caso aqui que eu apontei e critiquei e critico, reitero novamente, o ato de, por assim dizer, contribuir na igreja. Isso é no final das contas. Não, eu não vou evangelizar lá naquele rincão lá da África, não vou mandar ninguém para lá porque aquilo ali não dá lucro. Ou seja, a obra missionária não é pelo lucro, não é pelo dinheiro, de forma nenhuma. A obra missionária é pelas vidas que estavam perdidas e foram achadas. Estão lembrados do filho pródigo? Basicamente isso. Estão lembrados daqueles meninos? É uma metáfora de 2 Reis capítulo 4, que a mulher fica em casa, mas os meninos foram atrás dos vasos, tá? Vamos metaforizar. Então quer dizer que tem vaso lá fora para a gente buscar? Evidentemente que tem. É claro que tem vasos. E os vasos são emprestados, não são seus. Ou seja, o próprio Deus diz no Antigo Testamento que todas as almas pertencem a Ele. Diz no livro de Ezequiel. Mas no mesmo livro de Ezequiel, ele deixa claro: Ezequiel, se você pregar para essas pessoas, você vai livrar o sangue delas, tá? O sangue das suas mãos vai se livrar. Mas se você não anunciar para essas pessoas, da tua mão é que eu vou requerer o sangue delas. Observe isso, gente. A obra missionária nunca foi amor aos perdidos também. A obra missionária é amor a Cristo. Ora, se você ama Cristo, você faz a obra missionária. Indiferente se dará lucro ou não dará lucro, indiferente se aquelas pessoas que você está ganhando, trazendo, no final das contas trarão ou não dinheiro para a igreja. Isso é um absurdo, pensar em lucro na obra missionária. Quem tem que lucrar, entre aspas, aqui com a obra missionária é o reino dos céus, é o próprio Deus e não nós, pelo amor de Deus, né, gente? Missionários proeminentes, aqui tem alguns nomes citados, homens que fizeram história: William Carey, a Adoniram Judson, o David Livingstone, o James Hudson Taylor. Tem vários aqui, vários nomes que fizeram histórias, estão até contidos no livro Heróis da Fé. Mulheres missionárias, tem algumas citações, principalmente de uma senhora, Amy Carmichael, que foi poderosamente usada por Deus. A Clara Swain também
resultado das missões, aqui tem um pequeno relato acerca disso. Fizeram a parte deles e espero que nós estejamos fazendo a nossa parte.